Você sempre foi enganado. O homem que você pensa que fundou o cristianismo nunca existiu da forma que lhe contaram. O Jesus que pregava justiça social e a lei mosaica foi assassinado 2 vezes. Primeiro, na cruz de Roma. Depois, pela caneta de um único homem. A maior traição da história da fé não veio de Judas. Veio de um gênio estratégico, um cidadão romano que nunca ouviu uma única parábola do mestre da Galileia, mas que transformou o Messias em um mito cósmico. Prepare-se. Vamos desenterrar a vontade de poder por trás do maior sistema de controle ideológico que o Ocidente já conheceu. Você olha para o cristianismo e vê um Deus de amor. Nietzsche olhou e viu a moralidade dos fracos. Ele viu o ressentimento cristalizado em um dogma. E o arquiteto dessa engenharia social não foi o carpinteiro da Judéia, foi Saulo de Tarso. Jesus falava do reino dos céus na terra, um chamado à ética radical, à transformação aqui e agora. Ele era parte de uma seita judaica conhecida apenas como o caminho, rigorosa, ética, com a lei como guia. Então, Paulo entra em cena e a mensagem muda. O foco se desloca da vida de Jesus para a sua morte. A crucificação não é mais uma tragédia histórica de um revolucionário judeu, torna-se o sacrifício cósmico. Por quê? Porque um mestre ético exige esforço. Um Deus sacrificado exige apenas fé e submissão. Essa é a grande jogada da vontade de poder. A vontade de poder não é sobre agressão, mas sobre a expansão da influência, sobre impor uma interpretação do mundo. Paulo sabia que a mensagem judaica, com suas regras complexas, a circuncisão, as leis alimentares, nunca conquistaria o império grego e romano, faminto por algo fácil, rápido e universal. Ele criou um atalho, ele derrubou a lei e elevou a fé em um Cristo divino. Mas essa fé não liberta, ela amarra. Nietzsche enxerga essa manobra como a fundação da moralidade de escravos. A moralidade do forte, a ética aristocrática, o amor à vida terrena é desvalorizada. Tudo o que é terreno, corporal, alegre, é taxado de pecado. O prazer é culpado, a riqueza é suspeita. O que é valorizado? A submissão, a humildade, a dor e a promessa de recompensa em um pós-vida. Paulo instrumentaliza a fraqueza. Ao introduzir o conceito de pecado original, que não estava nos ensinamentos originais de Jesus, ele cria uma dívida que a humanidade jamais poderia pagar. A solução? O mediador. A igreja. Você só é salvo através do reconhecimento da sua insuficiência e da aceitação do sacrifício de Cristo. O mito de Paulo. O ressentimento, a incapacidade de agir e de amar a vida, é canonizado. Em vez de enfrentar o mundo, você o rejeita em nome de uma salvação futura. Esta foi a primeira grande adaptação da mensagem, a transformação da ética judaica, justiça no mundo, em uma teologia grega, salvação da alma. Paulo não construiu apenas uma religião. Ele construiu a fundação para o niilismo que Nietzsche viria a diagnosticar séculos depois. Ele criou um sistema onde o único valor da vida era ser uma passagem temporária para algo melhor, desvalorizando a única coisa que temos, a existência concreta. A mudança de rota de Paulo não foi apenas teológica, foi uma rejeição frontal ao absurdo da existência, tal como Camus o definiria. O Jesus original, ao falar do reino dos céus, convocava o homem a agir agora, a encontrar o sentido na justiça e no amor ao próximo, no plano imanente. Ele não prometia um escape fácil para a dor da condição humana. Ele exigia coragem para vivê-la plenamente. Paulo, em contraste, ofereceu o maior dos narcóticos, a salvação garantida através da crença em um evento sobrenatural, anulando o peso e a responsabilidade da vida terrena. Ele transformou a angústia da finitude em uma fórmula de escape. Para Camus,
Aceitar o absurdo é revolta e liberdade. Para Paulo, a resposta foi a submissão a um Deus cósmico que já havia pago a dívida. Ele não propôs a revolta. Ele impôs a resignação. Essa manobra aniquila a filosofia de Spinoza. O Deus de Spinoza é a natureza, o todo imanente, onde milagres e intervenções sobrenaturais são impossíveis. Não há recompensas celestiais. Há apenas a compreensão intelectual da conexão com o todo, o amor dei intellectualis. Paulo, ao criar o mito do Cristo ressuscitado e divino, violou o cosmos spinoziano com um evento mágico, um Deus transcendente que exige obediência cega. O Deus de Paulo é um juiz que precisa ser aplacado pelo sangue. O Deus de Spinoza é a própria realidade que você deve compreender para ser livre. A teologia paulina, com seu foco na queda e na culpa, impôs uma lente escura sobre a realidade, obrigando o indivíduo a se ver como fundamentalmente defeituoso, um pecador em busca de redenção. Essa é a ferramenta de controle suprema. Se você está sempre em dívida, você está sempre submisso. O sucesso estrondoso de Paulo não é um milagre da fé, é um triunfo da engenharia política e cultural. Roma era um caldeirão de religiões de mistério, cultos egípcios, mitraísmo, ritos de sacrifício e ressurreição. Essas religiões ofereciam aos cidadãos, especialmente aos mais pobres e marginalizados, um sentido de pertencimento e a promessa de vida após a morte através da identificação com um Deus que morre e ressuscita. Paulo pegou o núcleo desses mistérios e o unificou. Ele pegou o Messias, uma figura política e étnica judaica, e o transformou no Cristo, uma figura universalista e metafísica perfeitamente adaptável à mentalidade helenística. Ele substituiu a circuncisão, barreira étnica, pelo batismo, rito de iniciação universal. Ele substituiu o sábado, identidade judaica, pelo domingo, o dia da ressurreição, ligado ao culto solar romano. Isso não foi uma revelação, foi uma adaptação pragmática. A genialidade de Paulo está em fazer o cristianismo parecer melhor do que as religiões de mistério existentes. Em vez de uma divindade mitológica, ele tinha um herói com ancoragem histórica, o Jesus que ele convenientemente ignorou em seus ensinamentos. Em vez de um rito de culto secreto, ele tinha uma comunidade organizada e doutrinária, as cartas que se tornariam a base da igreja. Ele forneceu a teologia coerente, o manual de instruções, que faltava aos cultos de mistério. E por que Roma o aceitou? Porque o cristianismo paulino, ao prometer a recompensa depois da morte, desviou a energia revolucionária. O Jesus que falava de derrubar os vendilhões do templo foi substituído por um Cristo que ensinava a submissão às autoridades e o foco na alma. A mensagem de Paulo era: suporte o sofrimento da terra, pois sua recompensa é no céu. Isso é música para os ouvidos de qualquer império. É um código que desarma a revolta e legitima a estrutura de poder. A fé, instrumentalizada por Paulo, não liberta. Ela sedenta. Ela convence você de que a escravidão terrena é apenas um pequeno preço a pagar pela eternidade. A teologia paulina pavimentou o caminho para a igreja como instituição de poder. Ao focar no pecado original e na necessidade de mediação divina, Paulo criou o monopólio da salvação. Se você é um pecador insolvente, você precisa do banco do Espírito Santo, a igreja. As cartas de Paulo não são apenas documentos de fé, são manuais de organização social. Elas estabelecem hierarquia, autoridade e doutrina. Ele não apenas disseminou a fé, ele construiu as comunidades, supervisionou os líderes e impôs a ortodoxia, garantindo que o seu Cristo, o mito de redenção, e não o Jesus ético, o revolucionário judaico, fosse a base do movimento. É a vontade de poder se manifestando na organização social.
a necessidade de ordem, de estrutura, de obediência inquestionável para garantir a sobrevivência ideológica. O custo dessa estratégia é a aniquilação do indivíduo. A ética de Jesus era baseada na relação direta, íntima com o divino e com o próximo, um diálogo aberto. Paulo inseriu o intermediário, a liturgia, o dogma. Ele transformou a mensagem em uma ideologia de controle coletivo. Pense em Spinoza novamente. A liberdade reside em agir a partir da compreensão. Paulo exigiu a crença a partir da obediência. Ele trocou a liberdade de buscar a verdade pela segurança da fé inquestionável. Esse é o golpe de gênio, dar aos desamparados a ilusão de significado e controle, a salvação, enquanto submete sua autonomia à estrutura que detém as chaves desse significado. O Império Romano, que crucificou o pregador da Galileia, acabou adotando com entusiasmo o Cristo cósmico de Paulo, pois ele oferecia paz social e resignação. O que resta de nós, séculos depois, é uma mente contaminada por essa dívida ancestral. A cultura do Ocidente é infectada pelo ressentimento e pela fuga do absurdo que Paulo institucionalizou. Vivemos em uma sociedade que ainda valoriza o sofrimento, trabalho incessante, negação do prazer, como uma virtude e que busca o sentido em narrativas transcendentais, em vez de construí-lo na imanência. A verdadeira libertação é a que Nietzsche e Camus clamavam. A aceitação total da vida terrena, com toda a sua dor, caos e finitude. Rejeite a dívida. Você não nasceu pecador. O pecado original é um código de controle. Sua única dívida é para consigo mesmo, o dever de viver em plenitude, de buscar o seu próprio super-homem, o ideal nietzschiano, e de construir seus próprios valores morais, livres da teologia da culpa. Ame a imanência. Volte para Spinoza. O divino não está em um céu distante, mas na própria textura da realidade. O propósito não é resgatar sua alma, mas compreender seu lugar no cosmos e agir com base na razão e no amor intelectual de Deus, natureza. Abrace o absurdo. O universo não se importa com seus planos de salvação. Essa é a verdade que Paulo tentou silenciar com a promessa da eternidade. Abrace o absurdo de Camus. Em vez de fugir, utilize a consciência da finitude como a arma mais poderosa. Ela o força a valorizar cada momento, a agir com justiça e a criar sentido agora, sem esperar por uma recompensa celestial. A fé que liberta não é aquela que se submete ao mito de um sacrifício. É aquela que confia na sua própria força e na sua capacidade de criar valor. A diferença entre o Jesus histórico e o Cristo paulino é a diferença entre a responsabilidade e a fuga. Jesus pedia a transformação individual e social, uma responsabilidade ética pesada. Paulo ofereceu uma teologia leve, uma licença para a resignação, onde o fardo da perfeição é transferido para o Deus sacrificado. É o triunfo do niilismo passivo, onde a única ação real é a aceitação da própria impotência. Nietzsche alertou: quando se mata Deus, não se pode simplesmente preencher o vazio com a moralidade antiga. É preciso criar um novo conjunto de valores. Nossa missão aqui, no Cérebro em Conflito, é justamente essa. É entender que a fé, instrumentalizada historicamente por Paulo de Tarso e seus sucessores, serviu menos para salvar almas e mais para disciplinar corpos e mentes a serviço de estruturas de poder. Reconhecer a estratégia de Paulo é o primeiro passo para a sua libertação intelectual. A verdadeira fé, a única que sustenta a sua integridade, é a fé na sua capacidade de enfrentar a condição humana sem muletas sobrenaturais. É a fé no seu poder de perdoar sem esperar recompensa, de agir com justiça sem temer o inferno e de amar a vida apesar da sua tragédia inerente, o absurdo. O que Paulo roubou não foi apenas a mensagem de Jesus, ele roubou a sua soberania. Ele trocou a coragem da dúvida pela segurança do dogma.
Ele trocou o esforço da criação de sentido pela facilidade da aceitação de um sentido imposto. Seja o seu próprio redentor. A saída é o caminho inverso. É o retorno à imanência, a celebração do dionísico, Nietzsche, a afirmação intensa e até caótica da vida. É rejeitar o ascetismo, a negação do corpo, a promessa vazia. A única eternidade que importa é o impacto que você cria agora. O mito do sacrifício, a peça central da engenharia de Paulo, só tem poder se você o alimentar com a sua culpa. Cancele essa dívida. O cérebro em conflito existe para desmantelar os códigos mentais que foram instalados para nos manter mansos e resignados. Este não é um convite para o ateísmo, é um chamado para a maturidade espiritual, para uma fé que se constrói na autonomia da razão, Spinoza, e na afirmação corajosa da vida, Nietzsche, e não na submissão a um mediador histórico-mitológico. O arquivo mestre de Paulo está agora desvendado. Seu objetivo não era a alma, era a conformidade. Sua tática era a culpa. Seu resultado foi o ressentimento como motor da civilização. A escolha é sua. Continuar a alimentar o mito do escravo, esperando a recompensa na eternidade, ou abraçar a vontade de poder e iniciar a sua soberania neste exato momento. Se você sente que seu cérebro em conflito está pronto para a próxima verdade brutal, inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para desmantelar o próximo código de controle.